Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no episódio 7 do Pode o Que Podcast. E estamos aqui com a presença ilustre hoje. E vamos iniciar hoje, o podcast hoje. Você pode tudo, menos o que, meu caro amigo Emerson? Ser omisso. Então, estou aqui hoje com o host Emerson, sou o Augusto. E estamos aqui hoje com o Rafael, ele que é teólogo formado, também tem uma agência de marketing aí há já uns bons anos, né? Já trabalha com marketing, já trabalha com essa parte toda de internet, e já conhece um pouco desse mundo, mas se move muito nessa parte ministerial, né? Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Amém! Prazer, Augusto. Prazer, Emerson. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado você que está ouvindo esse podcast. Fique até o final. Com certeza Deus falará muitas coisas através de todos nós hoje. Tenho certeza que será uma bênção. E mais uma vez, um prazer estar aqui. Vamos lá. Bora. Eu queria começar entrando justamente sobre esse assunto. A gente já estava falando um pouco aqui antes do podcast, que era sobre ministerialmente, porque eu já te acompanho há um tempo na internet e tudo mais, a galera também já deve estar te acompanhando um pouco mais na internet, mas essa parte ministerial além da internet, que é realmente onde você se move, hoje você é noivo também, tá se movendo Sim. muito nisso, né? Mas essa parte ministerial, que é cuidar de jovens, e toda essa parte teológica na sua vida, você pensa realmente em viver isso? Qual que é seu propósito nisso? Tipo assim, cara, eu penso em um dia me tornar pastor, talvez, não sei. Então, queria saber isso um pouco mais de você, um pouco mais Com da sua certeza. trajetória. Já é algo que eu vivo desde muito tempo. Sempre fui apaixonado pela palavra de Deus, pelo ministério. Entrei no seminário cedo. Eu entrei com 16 anos pro Instituto Bíblico de Anápolis, uma bênção, aprendi demais. E desde esse tempo eu estou envolvido nas atividades ministeriais da igreja, também na cidade comecei a pregar o evangelho na minha igreja, em outras igrejas. Hoje eu lidero jovens e eu tenho esse desejo de cada vez mais estar envolvido, gastando a minha vida por Cristo e por todo o ministério. É algo que eu amo, encontrei uma noiva, a Isadora, que ama também fazer a mesma coisa, missionária desde muito nova. Quando ela tinha 15 anos, já estava pisando em outros estados, nos ribeirinhos, em várias partes do Brasil fazendo missões. E nos encontramos, nós gostamos dessa vida com Cristo, servindo intensamente e com certeza já é algo que nós fazemos hoje e queremos fazer cada vez mais. Eu acho que você, pelas experiências que eu tive lá na igreja, eu acredito que você já tá sendo preparado para ser pastor, né? Ou já tá no caminho, pelo menos, né? Já tá Isso é quase um lá. desejo, né? Porque, cara, Não, é um, pastoreio um tenso, desejo né? com certeza é. Mas a questão que eu tô falando é assim, tipo, o tal do desejo tá muito próximo de acontecer de fato, né? Eu creio que sim. Na Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, já aqui, ó, ô glória, aleluia. Já tem E na Assembleia a gente tem aquela famosa escadinha que você começa como auxiliar de diácono, vira presbítero, vira evangelista, depois você vira pastor. Pelo menos na minha Assembleia é assim. Desde cedo eu virei diácono, hoje eu sou presbítero. Então, pela sequência da Assembleia de Deus, eu acho que eu tô logo ali, quem sabe depois do casamento, o casamento tá próximo. Então, é com certeza um desejo que eu tenho. E eu acredito muito que esse título que você recebe é apenas um reconhecimento de algo que você já faz. Então, eu não começo a ser pastor a partir do momento que eu sou consagrado pastor. Eu recebo o título como reconhecimento de algo que eu já faço. Então, se hoje eu já cuido de pessoas, especificamente dos jovens, como eu estou à frente da liderança de jovens da minha igreja, eu já executo esse papel de pastor, mesmo antes de ser. Então, quando eu for, é um reconhecimento de algo que já acontece. Eu acredito que é assim que deve funcionar o ministério. Entendi. Cara, Da faz hora, sentido. E isso é assim, porque eu pergunto se é um desejo antes de tudo. Porque eu tava até numa conversa com o nosso discipulador uma vez, e ele me falou que um amigo dele tinha se tornado pastor, e ele falou, cara, o quão louco é você entender que você é pastor, porque
Uma vez que pastor, você tem que entregar tudo, é um sacrifício enorme dentro da sua vida. As pessoas acham que é só um título, né? Um cargo ali onde você vai ter mais relevância, vai pregar a palavra. Só que é muito mais amplo do que isso. E um destaque que ele deu é a parte da importância que tem isso na vida das pessoas enquanto espiritualmente. Então, tipo assim, você tem noção que ele falou isso pro amigo dele. Tem noção que, tipo, você vai ter que prestar conta de todas as pessoas agora que passarem pela sua mão? E é muito louco pensar isso, porque espiritualmente a gente tende a nos enxergar de uma forma diferente, não levando responsabilidade pela vida de outras pessoas. E por isso que eu te perguntei se é um desejo do seu coração ter isso pra sua vida e como é que você entende. Até mesmo você falou que tá se preparando pra casar e após o casamento. Então, até a Assembleia ela tem esse pensamento de casamento é uma exigência pra se tornar Sim, pastor, né? Aí na nossa igreja também. E eu vejo que isso se move muito dentro da nossa igreja. Eu vejo que essa parte, tipo assim, de se tornar pastor é algo que realmente entrega, não só enquanto seu ministério, mas um ministério mais amplo, né? Como da família e tudo mais, porque isso vai cuidar de pessoas, vai estar sobre a mercê de uma responsabilidade espiritual sobre a vida das pessoas. E aí faz até aquele questionamento. É esse um desejo real do coração? Ou, tipo, você ainda se prende assim, cara, é louco isso ainda, uma responsabilidade. com certeza é um desejo do meu coração. Inclusive, antes de falar sobre ser o meu desejo, eu gostaria de falar de que hoje não é o desejo de tantas pessoas como era Sim. antes. Você chega pra muita gente hoje e pergunta se ela quer se tornar um pastor ou um missionário. E muitas vezes o desejo hoje, principalmente quando é pastor. Às vezes, quando é missionário, pregador, cantor, ainda tem essa vontade, mas entre os jovens são poucos hoje os que querem se tornar pastor. Às vezes, por ter tido um pai pastor e ter visto quanto essa vida de pastor é difícil. Ou talvez eu sinto que às vezes até no sentido de achar que desejar isso é errado. É como se fosse uma soberba. Você perguntar, você quer ser pastor? Ah, não sei, se for da vontade de Deus. Às vezes a pessoa quer, mas não externa aquilo porque pode parecer errado. Ela pode parecer muito prepotente, Isso, né? muito Ela... prepotente em querer aquele Isso. cargo. É algo que eu percebo muito. Você quer ser pregador? Ah, não sei. Você prega? Ah, eu dou uma palavrinha. Você... E não, a gente precisa reconhecer o nosso ministério, nós Sim. precisamos ter esse desejo, porque Paulo diz a Timóteo: aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, aquele que deseja ser um pastor, boa coisa deseja. Então é um desejo lícito, não é errado você ter vontade de ser pastor, não é errado você ter vontade de ser um pregador, pelo contrário, é algo muito bom que nós precisamos desejar, e com certeza é uma caminhada que traz consigo grandes obstáculos. Uhum. Não é fácil ser pastor, você tem responsabilidades para cuidar de vidas, mas é algo que eu quero, é algo que eu acho muito bonito, cuidar de pessoas, estar à frente de um trabalho, levando Cristo para todos aqueles a quem Cristo me der estas oportunidades. O pastor, ele tem um cargo muito nobre, que é Uhum. levar as ovelhas, ele cuida de ovelhas que não são deles, que não são dele, são ovelhas de Deus, e ele tem essa grande responsabilidade de cuidar da noiva de Cristo. Sim, sim. Eu acho que também vale colocar em questão do porquê as pessoas não querem ser pastores, às vezes por conta também dos ataques, né? Porque, mano, antigamente quando você falava que era um pastor, você chegava em qualquer lugar, poxa, você era um pastor. As pessoas te respeitavam, você era uma pessoa que se estava naquela posição, eh, você tinha uma reputação Sim. boa. E hoje, se você fala que é pastor, as pessoas te olham, sabe, meio assim, mano, o que que esse cara apronta? Porque estourou, a internet é muito boa, mas ela também traz muitas informações que às vezes a gente não tinha acesso. Então tem muito problema que a gente descobre aí de pastores. E é uma questão que a gente tinha até comentado, veio um diácono aqui, e aí a gente conversou com eles sobre a facilidade de corrupção das igrejas, que a igreja católica é mais difícil para estourar um escândalo nela do que na igreja evangélica. Porque a igreja evangélica, se eu, hoje, que não sou pastor,
abro uma garagem na minha casa, abro um culto lá e falo, sou pastor dessa igreja aqui, mano, eu sou pastor daquela igreja ali e ninguém vai falar o contrário. Mas pra um cara aparecer, abrir uma igreja católica e falar que ele é padre é muito mais Com certeza. difícil. É um E rolê, aí né? isso coloca nós que somos protestantes, assim, numa situação muito complicada de muita exposição a falsos profetas que acabam manchando o evangelho e a posição de pastor. Você acha que isso pode ter influenciado em alguma coisa? Pô, eu não quero ser pastor, mano, porque as pessoas vão me olhar torto. As pessoas vão falar que eu tô roubando da igreja, as pessoas vão falar que eu tô enriquecendo as custas dos dízimos das pessoas, ou que eu me uso da minha posição para me aproximar das mulheres da igreja, porque é hoje o que a gente escuta aí no mundo afora. Com certeza. O que nós precisamos ver primeiramente em tudo isso é que é uma minoria, e minoria, por mais que vai parecer um pleonasmo, mas uma minoria muito pequena dos pastores que fazem isso. É porque quando acontece, realmente a mídia, e principalmente nessa era da internet, tudo é muito escancarado. Então, se nós pensarmos em tantos pastores que existem hoje no Brasil, em cada igreja, pastores que estão totalmente fora da internet, em uma igreja, no interior do interior do interior, cuidando fielmente das suas ovelhas. Tantos são os pastores que sobrevivem de um salário mínimo, trabalhando fora e tem ali a responsabilidade de uma igreja e mesmo assim cuida. É claro que nós temos hoje pastores ricos em todo o Brasil, pastores que se enriqueceram através da obra de Deus, tirando o dinheiro da igreja ilicitamente, mas eu acredito que é uma minoria, porque eu conheci muito mais pastores sinceros durante a minha trajetória, pastores de igrejas pequenas que se esforçam para levar um sustento para casa, do que pastores que de fato ganham dinheiro com a igreja, que se enriquecem às custas da igreja. Mas, infelizmente, os poucos casos que existem, eles vão para a mídia e de fato tornam essa imagem do pastor um tanto quanto questionável, e com certeza pode ser um dos motivos do porquê a nossa geração não está querendo assumir esses cargos. Mas ressalto que isso não deve ser um motivo, pelo contrário, deve ser um motivo para nós queremos ter mais vontade ainda, porque o pastoreio foi um cargo que Cristo designou. E se algumas pessoas estão fazendo errado, isso significa que nós devemos ter ainda mais vontade de nos levantarmos para fazer o certo. Na época de Paulo, ele falava muito sobre os falsos profetas. Ele dizia a Timóteo: Timóteo, tem falsos profetas, vão surgir falsos profetas, com o tempo o amor se esfriará e vários profetas, falsos profetas surgirão pregando coisas erradas. Imagina se Paulo pensasse dessa forma. Porque hoje talvez nós pensemos: se existem pastores corruptos, o nome dos pastores estão manchados, então eu não vou me levantar como pastor. Imagina se Paulo pensa: se existem profetas corruptos, eu não vou me levantar como um ministro, porque eles podem me associar a essa imagem. Mas Paulo fez justamente o contrário. Se tinham pessoas fazendo o errado, ele se levantou para fazer o certo. Então, se a maioria dos pastores no Brasil, esse não é o caso, mas se a maioria dos pastores fossem corruptos, seria um motivo a mais para nós queremos nos levantar como pastores, para mostrarmos que estamos aqui para fazer o certo. Cara, é interessante porque a gente tava falando sobre isso agora. A gente tava conversando sobre uma determinada pessoa que ela tá um pouco insatisfeita, triste, revoltada Abençoada. com os pastores, com alguns pastores, né? E aí eu falei, cara, às vezes a gente precisa saber identificar um momento em que nós deixamos de ser ovelha. Porque, enquanto ovelhas, nós nos decepcionamos com os pastores. Porque, cara, talvez aquele pastor não tá cuidando da forma como deveria, ele não tá apacentando aquele rebanho da forma como ele deveria. É, ele é omisso, negligente, ele toma atitudes e decisões erradas. E aí você tá se machucando porque a pessoa tá se machucando porque ela se enxerga como ovelha. Mas a ovelha fica no aprisco. Essa pessoa em específico, ela estava se sentando já na roda das pessoas que decidem pela igreja. Ela estava participando daquela mesa. Ela não era mais ovelha. Só que ela queria ser cuidada como ovelha. E aí, o problema é que tinha chegado uma hora em que ela precisava se posicionar como um futuro pastor e falar: poxa, eu vou me posicionar, porque se esses pastores estão fazendo errado, eu vou ser o pastor que faz certo. Mas ela ainda estava com a mentalidade de ser ovelha.
Então, eu não sei se faz sentido, mas eu vejo que muitas vezes a gente tem problemas na igreja. Eu já conheci, poxa, cara, inúmeras pessoas. Eu faço parte de uma igreja que tá chegando e saindo gente todo santo dia. E assim como chega gente e permanece muito feliz, sai gente falando, pô, muito triste porque os pastores. Pá, 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 pá. E às vezes aquela pessoa não tava mais na hora de ser só ovelha. Às vezes ela precisava se posicionar e falar, pô, se esses pastores estão fazendo errado, eu vou fazer o certo. Com certeza. Falta muito isso na nossa geração. O que a gente chama aí de efeito Lutero. Faltam pessoas como Lutero que enxergam algo errado e ao invés de apenas levantar uma crítica, elas trazem de fato alguma mudança. Hoje nós ouvimos muitas críticas em relação às igrejas dos cristãos, Sim. mas poucos são os que levantam para uma mudança. Se Cristo te mostrou que existe algo de errado, e se você percebeu isso, talvez seja porque você seja o canal de mudança para fazer com que as coisas sejam diferentes. Então está na hora de nós pararmos de levantar tantas críticas e começarmos a fazer. Cara, interessante. Eu, quando eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, um pastor, eu morava na Bahia nessa época, e, cara, é incrível como na Bahia as coisas são malucas, né? Porque lá tem uma ação inimiga muito grande, né? Através de terreiros, através de, enfim, umbanda, quimbanda, candomblé, essa parada toda. Então, os pastores lá, eles vivem de forma muito intensa, cara. Você já viajou muito, você já deve ter percebido isso, que lá pro lado no Nordeste, os pastores parecem que vivem numa intensidade espiritual muito diferente da nossa aqui. E aí, esse pastor, uma vez, estava pregando e falou: você quer saber seu chamado? O que te incomoda na igreja? Talvez esse seja o seu chamado. E você tem que agir a partir disso. Uma outra coisa que você falou aí das igrejas que houve críticas. Cara, aqui na cidade tem um Instagram chamado Anápolis na Roda. Não sei se você já ouviu falar. Não. Isso é Cara, famoso. é um Instagram que ele é feito pra causar intrigas. É completamente abominável. Tudo que aparece lá são pessoas gerando intrigas entre pessoas. E é muito interessante porque na época em que eu acompanhava, porque quando ele lançou, eu falei, pô, eu vou ver aqui o que que é. E aí ele lançava caixinhas de pergunta, o que eu via de crente indo lá. Eu sou da igreja tal, e o pastor fulano de tal tá fazendo isso, 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 isso. Mano, o que raios esse tal desse crente tá fazendo no Instagram criticando a igreja? Por que que ele não procurou o pastor e conversou? Por que que ele não se posicionou na igreja dele? Daí a gente leva as críticas pra mídia, aquilo espalha, os pastores ficam mal falados, a igreja fica mal falada, e isso é o pormenor, porque no final das contas, quem que se prejudica com isso é o evangelho. Com certeza. E, mano, eu fico muito preocupado com essas pessoas que se propõem o serviço de manchar o evangelho dessa forma. Eu creio no seguinte, Emerson. Nós precisamos identificar se devemos permanecer naquela igreja ou não, dependendo do problema. Se o problema for um pastor corrupto, e principalmente em uma igreja que não tem nenhuma ligação, por exemplo, uma igreja que está ali independente, tem até a Assembleia Independente de Deus, Sim. que nem Deus está mais ali eu falei Assembleia, mas é qualquer outro tipo de igreja, é porque foi a primeira que Mas veio na minha mente. Gostei. Mas eu sou bleiano, gente. Repetindo aqui. Mas qualquer igreja independente, então, às vezes, se ali tem uma deturpação da pregação do evangelho, tem o pastor vivendo uma vida de pecado e aquela igreja não está ligada a nenhum lugar para que seja feita uma denúncia formal a uma convenção, para que de alguma forma mude aquele pastor, pode ser que nesse caso o ideal a se fazer é mudar de igreja, porque você está em um lugar onde o evangelho está sendo pregado de uma forma errada. Agora, se o problema daquela igreja não é relacionado à pregação do evangelho, a sua função é se levantar como agente transformador. O que eu vejo hoje, muita gente saindo de igreja, não é porque o evangelho está sendo mal pregado, é porque o ministério de jovens não tá legal. É porque a mídia da igreja não é boa. É Que porque o isso. Instagram da igreja não tá legal. É porque a cor da parede Não é não é preta a que tá mais. na moda, não é a preta. É porque não tem esse jogo de luz. E claro que às vezes eles vão inventar várias desculpas, mas no fundo você sabe que é por isso.
Então, mais uma vez eu repito, se a pessoa está mudando porque o evangelho está sendo pregado de uma forma deturpada, ela está fazendo certo. Mas agora, às vezes, ela está mudando só por alguns detalhes que talvez ela mesma poderia se levantar como um agente de transformação. E eu acho interessante esse fenômeno de mudanças de igrejas que nós estamos falando, que nós vivemos em uma época onde existem muitas mudanças, né? Principalmente no nosso meio jovem, muita gente saindo de uma igreja para outra. E, tudo bem, isso não tem problema. Depende também da frequência com que você faz isso, né? Tem gente que tá mudando todo ano, não nômade, cria né? raízes. O pastor Eliseu Rodrigues, quando ele foi na minha igreja, vocês estavam lá? Não lembro se vocês... Não sei se vocês se recordam da frase que ele disse. Tem gente que sai da Assembleia, vai pra Batista, da Batista pra Presbiteriana, da Presbiteriana pra Church, da Church pra Assembleia Independente, pra Católica e dali vai pro inferno. Porque não cria raízes. Vai de um pro lado, um pro lado, um pro lado, quando vê... tá no inferno de tantos lugares que já migrou. E o que eu acho interessante é isso, de você não ficar tendo toda essa migração. E o que eu vejo hoje é que as pessoas mudam com muitos motivos errados. É algo que eu acho engraçado, que quando alguém chega e diz, vocês já devem ter ouvido isso. Deus me direcionou para uma igreja. Deus colocou uma igreja no meu sonho. Eu fui numa igreja e eu me senti bem. Deus falou que é pra eu ficar ali. Porque eu já tive alguns jovens saindo da minha igreja e conversaram comigo. Olha, porque Deus tá me direcionando pra igreja tal. Porque eu sonhei com essa igreja e eu sinto que é lá que eu devo estar. Só que o que eu percebi e achei interessante é que sempre que Deus tá direcionando essas pessoas pra uma igreja, é pra uma mega igreja com tudo pronto. E aí eu fico me questionando, será que verdadeiramente é Deus? Porque eu creio que se Deus fosse de fato direcionar uma pessoa, beleza, eu vou tirar essa pessoa daquela igreja. Eu creio que ele mandaria, talvez, pra uma igreja de bairro que tá começando, que não tem ninguém, pra uma igreja Onde de mais interior. precisa, né? E aí a pessoa me diz, Deus tá me mandando pra essa igreja. E quando você vai ver, é uma mega igreja com toda a estrutura formada. Não é Deus que, tudo bem, ele pode ir pra lá, não tem problema. Mas será que é ele mesmo que tá querendo ir? Se for, tudo bem. E ele não tá atribuindo essa decisão a Deus? Porque quando eu vejo Paulo se movendo no Novo Testamento, ele se move de acordo com necessidades. Sim. Ele está na igreja de Corinto, ele percebe uma necessidade em Éfeso, ele tá em Éfeso, surge um problema em Éfeso, ele precisa ir para Roma, ele tá em Roma, e ele se move de acordo com necessidades de determinadas igrejas. E eu acredito que assim como Deus direcionou Paulo, se hoje ele for nos direcionar, ele vai nos direcionar de acordo com necessidades e não de acordo com o nosso conforto. Porque tem muitos lugares, muitas igrejas que eu vou para ficar na minha zona de conforto. Então, se na minha igreja não tem um ministério de jovens muito bom, não tem uma mídia muito boa, ao Não tem uma invés parede de preta. ficar ali e melhorar o que eu posso melhorar, eu vou pra uma que já tá tudo pronto. Sim. Só pra fazer parte de tudo aquilo, receber e não gerar pro reino. Faz sentido. E uma... Deixa eu só... não, pode falar. Você tá aí. É que, assim, ele Tá falou um ponto interessante sobre, às vezes, o que a pessoa quer e o que é direcionamento de Deus, né? E aí você citou Paulo, eu já tava até procurando aqui, porque é uma passagem que me direcionou bastante durante os anos. Porque eu achava, cara, que eu precisava esperar um direcionamento de Deus num outdoor piscando assim, falando, é pra lá. E aí, eu li isso aqui e eu falei, pô, interessante. Paulo, lá em Romanos 1, a partir do versículo 11, ele vai dizer, né, ele escreveu uma carta aos romanos, e ele vai dizer que anseia vê-los, que o desejo dele era colher frutos entre os romanos, que ele já está há algum tempo desejando ir a Roma, ele já tentou ir por algumas vezes, mas foi impedido pelo Espírito Santo. E aí eu parei para pensar, falei, cara, que Paulo não pareceu ficar perguntando, ai, Senhor, será que é algo que o Senhor quer? Porque se ele tivesse feito isso, o Espírito Santo não tinha que ter impedido ele quando ele já estava tentando. O Espírito Santo tinha falado, olha, não é o momento, e ele não ia nem tentar, certo? Mas ele tentou e o Espírito Santo decidiu. E aí eu falei, pô, às vezes
a gente fica esperando um anjo aparecer igual apareceu para José, ou uma placa direcionando você, e Deus só quer que você haja, e ele vai te direcionando no caminho. Se for para te impedir de ir, ele vai te impedir. Se for para abençoar o teu caminho, ele vai abençoar e abrir todas as portas. E aí a minha pergunta para você era justamente essa. Em que ponto você que é uma pessoa que se move assim quase que 100% do seu tempo por ministério, né? Em que ponto que a gente consegue enxergar, tipo assim, olha, é para eu agir e aí Deus me abençoa no caminho ou não? Ou eu devo esperar aqui um sinal muito claro de Deus descer do céu numa nuvem voando e me falar, não é ou é, vai por aqui, vai por ali. Porque isso é um ponto de muita confusão na mente, acho que da maioria dos cristãos. Porque se você vai conversar com os cristãos hoje, a maior parte dos problemas deles cara, eu tô esperando um direcionamento de Deus, eu tô vendo o que que Deus quer e tal, 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 tal. E eles ficam lá anos e anos esperando e aquele Não se move direcionamento em às vezes nada, né? chega, mas eles não enxergaram, porque eles não sabem quando é hora de agir e quando é hora de falar assim, pô, eu tô esperando aqui o direcionamento de Deus. Nós temos um direcionamento claro nas escrituras, que é Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos Atos 1:8, que vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Então, tudo o que está ligado a isso, nós já temos uma ordem de Deus. Eu estou em dúvida, será que Deus quer que eu pregue para aquela pessoa? Sabe quando você tá ali no centro, você olha para uma pessoa, será que Deus quer que eu vou lá e pregue? Ele quer. Ele já Óbvio. diz isso na Bíblia, ele quer. Então, tem muitas coisas que Deus já nos deu esse direcionamento na sua palavra. Então, se esse direcionamento está ali, irmão, faça. Agora, em relação a igrejas, se eu preciso fazer, se Deus está me chamando para isso, eu creio muito naquilo que eu disse, que se ele coloca um incômodo no seu coração, certamente ele está te chamando para aquilo. Então, se você sente um incômodo em relação à juventude da sua igreja, talvez ele esteja te chamando para ser participante disso. E aí você pode começar a se envolver sem esperar esse direcionamento claro. Você pode conversar com o seu pastor, conversar com a sua liderança e não ficar parado esperando. Porque sempre que Deus chama alguém, Deus não chama pessoas paradas. Quando nós vamos pensar em relação aos discípulos, Jesus chamou Pedro, estava pescando. Chamou Mateus, estava trabalhando. Chamou Paulo estava fazendo o inverso, né? Tava vindo perseguir cristãos, mas ele não estava parado. Mas era o trabalho dele na época, né? Era o trabalho dele na época. Tava ali na sinagoga envolvido. Ele Então, realmente Deus não chama perseguiu pessoas paradas. Cristo. Então o que eu tenho a dizer é faça. Se Deus está colocando algo no seu coração, faça. Ele colocou esse podcast aqui no coração de vocês começaram a fazer e ele vai direcionando. Você precisa começar. E aí no caminho Deus vai te mostrando quais são as melhores alternativas e você vai entendendo, mas nós já temos muitos direcionamentos claros nas escrituras, que são: vão e preguem o evangelho, façam discípulos, curem, preguem. Então, se já existem esses direcionamentos na Bíblia, tudo que está baseado nisso já está autorizado fazer, se levantar cheio de poder e autoridade do Espírito Santo, e ele nos guia, com certeza. Show de bola. Eu tenho duas percepções disso. A primeira é porque eu vejo que a galera, ela se move muito, tipo assim, quando... eu vou fazer um agir de Deus aqui. Eu quero, por exemplo, fazer algum movimento, né, em fé. Só que aí elas se movem assim, cara, mas eu não sou um Rafael da vida, eu não entendo de teologia, eu não faço isso, não entendo daquilo, eu não sei o que é escatologia, não sei nem o que é pneumatologia. Acho que Pneumo o quê? Pneumatologia. Estudo pneu. Eu estudo. Pirelli ou Michelin. Cara, mas é um nome engraçado, que significa o estudo sobre o Espírito Santo. Pneuma é espírito em grego. Em grego, né? Então, verdade. Pneuma. não sabia Inclusive, a gente falou de pneu na zoeira, mas tem uma ligação, porque pneu também vem de pneuma, porque é ar, sopro. Então, a mesma designação do Espírito Santo tá ligada a pneu. Meu Deus do céu. Mas aí, pneumatologia. Pneumos, espírito, mais logia de logos, estudo do espírito. Faz sentido. Aulas. Aulas, Aulas, tá, viu, galera? Aulas. Aprendendo. Mas Então- agora fechado esse parênteses. Mas continuando no raciocínio, não é porque você não entende de pneumatologia que você não possa agir ali no espírito, como eu falei. Tipo assim, você tem que ter os direcionamentos claros de Deus,
que são esses direcionamentos mais básicos. Por que eu falo básico? Porque são aquelas estruturas básicas que você tem que entender enquanto cristão. Agora, para direcionamentos mais detalhados, eu tenho um outro pensamento, que é o seguinte. Eu tava até conversando com o Emerson mais cedo sobre isso, porque eu acredito que existe uma diferença entre o agir de Deus e o direcionamento de Deus. Vou dar um exemplo grande aqui. Eu vejo que as igrejas muito institucionalizadas, são as igrejas maiores hoje, você falou até aí dos jovens quando saem, vão para uma igreja muito institucionalizada. Eu acredito muito no agir de Deus dentro dessas igrejas, mas eu vejo muito pouco o direcionamento de Deus nessas igrejas. Vou tentar te exemplificar isso. Então, por exemplo, quando Jonas foi direcionado a... Como é que é o nome da cidade? Nínive. Direcionado a ir lá e pregar o evangelho, a fazer uma petição àquelas pessoas, ele foi direcionado. Só que ele não aceitou esse direcionamento, ele desobedeceu esse direcionamento. Então veio Deus e fez uma ação sobre aquilo e falou assim: agora eu não vou mais direcionar você, agora eu vou agir. Pegou lá ele e cuspiu ele lá, literalmente, né? Então, assim, existe pra mim nessa visão essas duas diferenças entre uma igreja que é direcionada por Deus e ela acata essa direção, ela segue em obediência da direção de Deus, e a outra que segue sobre o agir de Deus, que é aquela que, tipo assim, cara, a gente não escuta muito o que Deus tá falando, mas Deus vai Deus tá nos agindo cuspindo. porque ele é misericordioso demais pra deixar a gente... Deus vai cuspindo a gente pra cada canto, certo? Então eu acredito que as igrejas institucionalizadas, tá falando, eu falando o que eu acredito, tá? Não tô falando o que não, gente, não confundam. Eu acredito que essas igrejas muito maiores, que são mais institucionalizadas, eu acredito que elas não vivem mais sobre esse direcionamento, porque elas se prenderam tanto, tá? Tô falando na minha visão, eu acho que muitas igrejas se prenderam tanto a um sistema, a uma hierarquia, a uma organização muito grande, que acaba que o direcionamento de Deus começa a se tornar muito invisível. Ele é anulado. Anulado. E aí Deus começa a fazer ações. Então, quando sempre acontece, por exemplo, tretas dentro da igreja, cara, eu vejo muito agir de Deus dentro dessas tretas, porque geralmente você vê que sempre se esclarece no final que foi Deus que fez aquilo acontecer. Você pode ver toda treta dentro de igreja, você vai ver um agir de Deus naquilo. E aí eu vejo que acontece isso muito dentro da igrejas. E aí, quando um jovem, por exemplo, que você citou aí, vai para uma igreja institucionalizada demais, que são essas maiores igrejas, né, que tem toda uma estrutura pronta, tem toda uma organização pronta, que são hierárquico e tudo mais, é muito difícil eu enxergar, por isso que eu tô até pontuando isso, esse direcionamento. Então, eu queria até te perguntar mais profundamente, porque você é teólogo, eu sou só um... Eu já estudei um pouco de teologia, mas foi só um entusiasta nessa área. Tipo assim, como é que a gente vai identificar de fato se é um direcionamento, falar assim, cara, Deus tá me direcionando pra isso, Deus quer que eu faça isso e eu vou andar em obediência disso, ou se Deus só tá me cuspindo porque eu não obedeci o que ele tinha me direcionado, ou porque eu não obedeci porque eu não escutei, que pode acontecer, tipo assim, Deus falou e eu meio que ignorei, ou porque eu não tive compreensão, entendimento, até discernimento sobre isso, entendeu? Augusto, isso não é algo automático que eu posso dar uma fórmula aqui e a partir de hoje você vai saber identificar o direcionamento do espírito. É algo que parte a partir de uma intimidade com Deus. É muito diferente os tempos que nós vivemos hoje dos tempos do Antigo Testamento, onde Deus designava determinadas pessoas para determinadas tarefas. Então, Jonas, você está determinado para Nínive, você vai fazer esse ministério, e aí ele falava com Jonas, ele falava com Moisés através da sarça. Hoje nós não vemos isso. Principalmente quando nós vamos para o Novo Testamento, nós não temos esses direcionamentos tão claros como era no Antigo Testamento. Então, nós saberemos os direcionamentos de Deus a partir de uma vida de intimidade e discernimento daquilo que é ou não a voz do Pai. Como que nós sabemos identificar a voz? A partir da intimidade. Se o meu pai me chama, eu o conheço pela voz, independente da distância, porque eu tenho uma intimidade com ele.
com o Pai que está nos céus é a mesma forma. A partir de quando eu começo a me relacionar em intimidade com Ele, eu vou ter mais facilidade para ouvir a voz de Deus. Por isso, o que eu digo aqui não é uma receita. Se você sair da agora aqui desse podcast e fazer isso, isso e isso, você vai ouvir claramente os direcionamentos de Deus. Isso não vai acontecer. Você precisa ter uma vida de intimidade. E a partir do momento que você começa a ter essa vida de intimidade com Deus, você vai saber ter o discernimento do Espírito. Saber quando é ou não Ele que está te guiando. Mas, independente dessas instruções, nós caminhamos. Mesmo não ouvindo claramente o que ele está dizendo, nós caminhamos dentro daquilo que ele já ordenou. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Porque ele fala através das palavras. Ele fala através de tudo que está escrito. Então, se o que já está escrito é esse direcionamento para pregar o evangelho, talvez ele nunca te direcione para uma cidade em específico, como aconteceu com Jonas. Talvez ele não te desigine para uma missão específica, como aconteceu com Moisés. Mas com certeza nós temos um chamado universal ali na Bíblia, que é o de ir por todo mundo. Então, se hoje você estiver ouvindo agora no seu coração, eu devo ir pregar lá na Arábia. Você pode ir, porque já tem um direcionamento claro na Bíblia do ide por todo mundo. E se a Arábia está dentro do mundo, por mais que é tão longe que talvez nem seja, você pode ir para lá. Então, primeiro nós ouvimos a voz de Deus através das Escrituras. Nós temos esse relacionamento com a palavra. Mas, para nós termos um direcionamento claro da voz do Espírito, é realmente através da oração. Não tem outra fórmula. Agora, Augusto, deixa eu responder a primeira pergunta que você fez. Eu comecei pela segunda, deixa eu ir à primeira. Você disse, às vezes nós temos vontade de fazer, e aí você citou o meu nome, eu acho que eu não sou nada, mas talvez a pessoa pense, olha, eu quero pregar, mas eu não sou o Hernandes Dias Lopes, eu quero fazer um movimento aqui de missões, mas eu não sou o Luca Martini. E o que eu tenho a dizer às pessoas que estão ouvindo e têm esse tipo de pensamento é de que Deus simplesmente pode te usar. Você falou, e eu achei engraçado, olha, talvez eu quero fazer um movimento com o agir do Espírito Santo, mas eu não entendo nada de pneumatologia. Sabe quem não entendia nada de pneumatologia? O apóstolo Pedro, que em Atos, capítulo de número 2, pregou no dia de Pentecostes com o agir do Espírito Santo. E 3.000 pessoas se converteram. Então, um homem que não entendia nada, absolutamente nada de pneumatologia, foi o homem usado pelo Espírito Santo no capítulo mais famoso da Bíblia, que é Atos, capítulo de número 2. Direcionamento do Espírito. Deus, ele pode te usar independente dos seus talentos, porque é ele que usa. Independente do que nós sabemos fazer. A nossa primeira postura, assim como foi Isaías, deve ser: eis-me aqui. É claro que durante o caminho nós nos preparamos cada vez melhor. Mas a primeira coisa que nós precisamos dizer a Deus não é eu estou pronto. É eu estou disposto. Se nós fôssemos às margens do Mar da Galileia há mais de 2.000 anos, nós veríamos Pedro ali sentado, pescando, e com certeza ele não seria nas nossas apostas. Com certeza, se eu te falasse, Augusto, vai lá na Galileia e seleciona alguém para ser um grande apóstolo, pregar o evangelho, multidões se converterem, com certeza você iria, eu iria, o Emerson iria a uma sinagoga procurar pela pessoa mais capacitada. Mas Cristo foi até a margem de um rio e encontrou um pescador e disse: eu farei de você pescador de homens. Porque não é sobre o que eu sei fazer. É o que ele faz através de mim. Quando Deus chama Jeremias em capítulo de número 1, Jeremias diz, eu sou só uma criança. E a palavra ali, criança, no hebraico, ela dá uma margem muito grande até ali um período da adolescência. Então, alguns teólogos, como Champlin, escritor bíblico, comentarista bíblico, ele acredita que Jeremias tinha por volta de 16 anos. E ele diz, não estou preparado, eu sou muito novo. Mas o que Deus diz a Jeremias é: Jeremias, não tema, eu te constituí profeta das nações desde o ventre da tua mãe. E no verso 8 Deus diz: e eu estou contigo.
Então, Jeremias, não é a sua idade, não é a sua capacidade, é o fato de que eu estou ao seu lado e eu posso fazer. Quando ele chama Moisés lá em Êxodo, é a mesma coisa. Moisés cheio de desculpas, não, mas eu sou gago, não, mas Faraó é poderoso. E Deus, Moisés, sou eu que estou com você. E Deus opera sinais, faz maravilhas. E Moisés, que era gago, que não sabia falar, através da autoridade do Espírito, liberta o povo do Egito. Portanto, o que eu tenho a dizer é faça, independente da sua capacidade. O que Deus quer ouvir de você não é eu estou preparado. O que Deus quer ouvir de você é eu estou disposto. Assim como ele ouviu de todos os discípulos. E todos os discípulos foram tremendamente usados por Cristo para anunciar o evangelho. E nós podemos ainda pegar vários exemplos históricos. Algo que a nossa geração está se ocultando muito, até o tema é sobre omissão. Um dos motivos da omissão da nossa geração, além da questão do preparo, é também a questão da idade. Quantos são aqueles que se sentem incapacitados pela idade? Assim como foi Jeremias, eu sou muito novo. Eu escuto muita gente dizendo, não, eu tenho 12, 14, 15, 16. Quando eu for velho, eu faço, eu me entrego a Deus, ainda não está na idade. Mas independente da sua idade, Deus pode te usar. Quando nós olhamos para o país de Gales, século XX, um dos maiores avivamentos da história. Esse avivamento começou quando Evan Roberts decidiu orar, pedindo, Deus, derrama o avivamento sobre Gales. Faça Gales beijar o céu. Evan Roberts, quando começou essa oração, tinha 12 anos. E através de um menino que começou a orar por avivamento, algum tempo depois, Deus trouxe aquele avivamento sobre Gales. E em apenas 6 meses, 100 mil pessoas se converteram. Através de uma adolescente que decidiu se posicionar. Hoje, um público que eu falo muito são adolescentes. Talvez a maior parte dos meus seguidores são adolescentes. E a mensagem que eu insisto para eles é essa: Deus pode usá-los. Quando a gente olha para o mundo, você vê adolescente de 14, 15 anos, já totalmente envolvidos em bailes funks. Aí você vai para alguns lugares mais perigosos, já tem adolescentes ali de 12, 13 anos que estão envolvidos com tráfico. Nós temos aí a MC Melody, né, que começou a cantar, não sei se com 8, Acho que 9 anos. Tinha 7 ou 8 anos na E- época. e Eu lembro depois- da reportagem do Fantástico, gente. Ela cantando. Não, eu lembro da reportagem do Fantástico da polícia indo atrás do pai dela, porque da ele... polícia, porque ela já era muito nova e estava envolvida nesse mundo de funk. Não só ela, a gente tem vários e vários e vários outros. Tem até aquele que ficou famoso agora, né? O Boca, acho que é Boca de 09, não é isso? 09, é. O E o moleque é menino, engraçado. Né? eu já passou alguns vídeos dele lá no meu TikTok, o menino engraçado, sei lá, deve ter 12, 13 anos e fazendo de tudo, viajando por todo canto, vivendo a vida secular absurdamente. E adolescentes em todo o Brasil, em todo o mundo fazendo isso. Mas quando a gente chega na igreja, os nossos adolescentes são novos demais para viver aquilo que Deus está chamando. Novos entre aspas, né? Porque, olha, teve uma vez que eu vi um pastor, que na época ele era pastor de adolescentes, assim, um cara extraordinário, pregando, ele é absurdo. Pastor Dan Toledo, não sei se você conhece. Ele é um... Ele dos é, melhores ele agora pregadores do tá em mundo. Curitiba, ele foi enviado pra Curitiba, Eu sei quem é. mas assim, o cara prega muito. E aí uma vez ele tava pregando e ele... E aí a gente escuta muito, né? Pô, será que... Pô, eu sou crente, mas eu posso ouvir uma música secular se ela não falar nada demais? Eu sou crente, mas assim, eu sou um adolescente de 15 anos e eu sempre tive o sonho de ir no show do Coldplay. As músicas do Coldplay são bonitinhas. Será que não tem nada demais? Pô, eu posso ir ali na Arraiana. Lollapalooza. Vamos longe, não, pô. Vamos no Lollapalooza, é mais, assim, esculhambado, mas... aqui no Arraiana, que pô, não isso, tem tá com nada maldade no demais. coração. E aí ele pegou e falou assim, cara, deixa eu te falar. Você é novo. Entrou nessa questão, né, de que você é novo demais pra fazer o evangelho, mas você não é novo demais pra viver essas coisas todas
Mesmo que a letra não tem nada demais. Inclusive, eu queria contar uma história rapidão, depois eu conto aqui. Mas é porque é absurdo, é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Ele falou assim: olha, isso tudo é você querendo saber o quão mundano você pode ser sem perder a salvação. Uau. Eu posso ir num show do Coldplay aqui, não tem nada demais lá no show das músicas dele ou coisa do tipo, eu não vou fazer nada. Posso escutar um sertanejo aqui, posso escutar um funk que é mais leve e tal. Cara, posso escutar um Kendrick Lamar que tá em alta agora, né, por causa do show da Super Bowl. É, cara, isso tudo é você querendo saber o quão mundano você pode ser, o quão do diabo você pode ser sem perder a sua salvação. E aí você não tá caminhando com Cristo. E você é novo demais para caminhar com Cristo de uma forma profunda, mas você não é novo demais para viver certas coisas. E é muito interessante, e isso é perigoso, porque aí caminha para a história que eu disse que era uma coisa absurda. Uma vez eu cheguei na casa de uma colega minha, e ela tava ouvindo Henrique e Juliano na televisão dela. Crente. Eu falei, pô, não vou ficar sendo o cara chato. Só que um dos nossos amigos que estava nessa reunião, nessa confraternização, a gente se juntou pra jogar, né? Um banco imobiliário, um War, um trem assim. Ele falou, será que tem como a gente colocar um louvor? Aí eu falei, pô, eu apoio, vamos. Aí a menina falou que não. Falou assim, pô, não, mas não precisa, isso aí já é um louvor. Aí eu falei, Misericórdia. na hora eu Essa engasguei. irmã... Então, assim, tá certo. Na hora eu fiquei assim, eu falei, é o quê? Ela, não, isso aí já é um louvor. Eu falei, me explica. Aí ela falou assim, não, olha... Talvez você que não tenha entendido eu direito falei, ali, pô, né? eu A sempre... forma dela louvar é diferente É, das outras pessoas. Eu Mas- amo filosofia, Rafael, amo. Então eu sempre parto do pressuposto de que talvez eu esteja errado. Sim. Então eu perguntei, me explica. Me faça entender. Aí ela falou assim, olha, essa música deles, ele está falando sobre a natureza. Sobre como é bela a natureza que ele encontra no, no rancho. No quê? No rancho? No rancho, na fazenda. Era uma música. Era tipo aquela música Deus e Eu no Sertão do Vitor e Léo, sabe? Falava sobre a natureza, sobre as coisas. Eu falei, aí ela. Como ele está. Quem criou a natureza foi Deus. Se ele está cantando sobre a natureza, ele está cantando sobre Deus. Ele está louvando a Deus pela natureza. Aí eu falei, cara, não é possível. Eu, estudando toda a filosofia que eu estudo, eu nunca vi um retórico. Aristóteles e toda a sua retórica e dialética não conseguiria fazer esse malabarismo Pra para defender para o defender o indefensável. indefensável como ela fez. E eu falei, pô, isso aí tudo é uma consequência de algo que começou lá atrás com, mano, mas essa música aqui não tem nada a ver. Eu posso ir num show do Coldplay, que é uma banda mais ok. E eles vão pertencendo ao inimigo, ao diabo, achando que ainda pertencem a Deus, e no final terminam dessa forma. No final começa a escutar AC/DC, como é que fala? The Weeknd, e aí por aí. Eu lembro de quando teve o último Arraiana, teve um jovem lá da minha igreja que foi no show do Gustavo Lima. E aí ele me perguntou, Rafael, eu pequei? Ele perguntou depois que foi, né? Se é pecado. Porque se pergunta antes, né? Aí ele corre o risco de eu falar alguma coisa, Vai ele que você desistir, estraga né? o Então, rolê, né? Mas você sabe por que eles fazem isso, né? Acho que é Romanos 2, versículo 1, fala, portanto, sois indesculpáveis. A pessoa, mano, ela quer... conscientemente ela sabe que... Ela sabe que ela vai ser repreendida e ela não vai ter desculpa. Ela quer fingir, pelo menos, que ela não sabe da coisa. Mas aí eu falei, não, você pecou, mas dá pra se arrepender, eu vou cantar um hino enquanto você faz essa oração de arrependimento. Aí eu cantei, lembrei que tô desviado. Caraca, rapaz. Enfim, mas piada à parte, realmente o que você disse é muito profundo. Hoje nós não escutamos de adolescentes, será que eu posso ir para o Marajó fazer uma missão? Será que eu posso ir em uma rodoviária pregar o evangelho? Será que eu posso pregar na minha escola?
Se quer fazer algo que pareça ser proibido, pregue na sua escola, porque hoje tem uma resistência tão grande. Então, se você quer ser rebelde, por que ser rebelde em relação a Cristo, fazendo o que ele não deseja, e não sendo rebelde ali, se não é proibido pregar o evangelho, assim como Paulo pregou, eu vou ter ousadia, vou pregar o evangelho aqui. Mas nós só nos perguntamos, será que é pecado ir a um show? Será que é pecado ouvir alguma música? Será que Cristo não está nos satisfazendo? Não que, é claro que depende aí de uma interpretação para saber o que é errado ou não, mas será que Cristo não está nos satisfazendo? Eu não consigo imaginar. A gente tá falando muito de Paulo hoje, mas é um personagem bíblico que eu gosto bastante. Eu não consigo me imaginar Paulo perguntando: será que eu posso ir hoje em um culto lá no templo da deusa Diana? Será que é errado? Por quê? Porque ele estava totalmente satisfeito em Cristo. Ele encontrou a sua vida em Cristo. A ponto de lá em Filipenses ele dizer: tudo que é deste mundo eu considero como esterco. É uma palavra bonita para lixo. Sim. Tudo que é desse mundo eu considero como lixo. Porque eu encontrei algo mais precioso: Jesus. Uma vez que nós encontramos Jesus, tudo que parece ser bom aqui talvez não seja nem errado. Mas perde o brilho, porque nós encontramos algo bem melhor. Então, se eu tenho a oportunidade de ir a um show, mas no mesmo dia do show tem um culto, Eu tô lá eu tô trabalhando na intercessão da igreja e ontem eu tava lá num show do Coldplay, já aconteceu. mas quando. Eu acho que quando o Gustavo Lima cantou aqui era um sábado, dia de culto de jovens, tinha culto. E. Não é nem partindo do pressuposto se o show é errado ou não. Mas será que estar com Cristo não é melhor? E mesmo que não tenha o culto, você pode estar com Cristo em qualquer outro lugar. É você trocando Jesus por qualquer outra coisa daqui. Sim. Será que Cristo não está nos satisfazendo e por isso nós sempre nos perguntamos o que é errado ou não? Porque estamos insatisfeitos com Jesus e procuramos outras coisas que podem nos preencher. Por isso, talvez o pecado não seja nem a coisa em si, nem a música em si, mas o motivo pela qual você está escutando. Será que você não está escutando aquela música porque falta algo para preencher o seu coração? Porque se Jesus, de fato, fosse a razão das nossas vidas e estivéssemos plenamente satisfeitos com Ele, não buscaríamos prazeres em outras coisas, justamente pela satisfação em Jesus. Cara, e é engraçado a gente citar exemplos, principalmente musicais, para essas questões, né? Essas crises evangélicas que todo mundo tem. Porque uma vez eu tava conversando com o meu discipulador e ele tava me falando algo que eu entendo bem pouco, então vou ser bem sucinto no que eu vou falar aqui, no sentido de entendam que eu não entendo muito desse universo. Mas ele me explicou mais ou menos como que funciona a parte musical. Já é comprovado cientificamente que a música ela afeta o nosso cérebro, certo? Então, isso não é novidade para ninguém. Mas o quanto isso afeta o nosso espírito. Então, quando eu vejo essas músicas, vou citar um exemplo que ele me citou, por exemplo, o funk. O funk ele é uma música que ele geralmente ele está correlacionado à sexualidade. Ele está correlacionado à sensualidade e tudo mais. E ele estava me explicando que espiritualmente, toda vez que se toca um funk e aquelas frequências, né, do funk, ela traz não só espíritos, mas ela traz essa ideia da sexualidade, ela traz essa ideia da sensualidade. E o quanto é importante, então, entendermos isso quanto cristãos e o quanto isso pode nos afetar espiritualmente. Então, eu acho que é válido essa pergunta. Tipo assim, cara, se eu tô ali escutando o Henrique e Juliano, por exemplo, Tá louvando a Deus. e eu tô louvando a Deus, mas que espírito que carrega dentro dessa música? Que tipo de espírito meu, não é espírito, né, no sentido que espírito carrega, mas que tipo de espírito meu espírito vai estar sendo levado com aquela música? Eu acho que eu iria por outro ponto. Eu não sei qual a sua visão sobre isso, Rafael, mas assim,
Às vezes a música não carrega nenhum tipo de ação de entidade demoníaca. O caso do Não, eu funk... não disse de entidade, eu tô falando que ela afeta o nosso espírito. Não, então, Entendeu? é por isso. Às vezes ela não carrega nenhuma coisa espiritual, ela não foi feita para aquilo. O funk, obviamente, todo funk é feito a partir das batidas, porque aquelas batidas do funk, ritmadas, sincadas, e é que a maioria das pessoas não vão entender o que é sincar uma batida, mas o pessoal que já foi envolvido com candomblé, umbandismo, eles vão entender o que é sincar uma batida, né? Elas são sincadas lá na África para invocar entidades demoníacas que atuam na área da sexualidade. Não diga entidades demoníacas, não, porque. Por quê? Porque eu posso ser cancelado? Não é cancelado, não. É porque. Tipo assim, são entidades. Melhor falar assim. Pô, são entidades do mal, são entidades malignas, demoníacas. Tem gente que É o- acredita é que o- não são, né, É o cara? troço ruim, é a coisa feia, é tudo essa coisa que não presta. Não vamos. Enfim, mas por exemplo, Coitado. na questão da música do Henrique e Juliano que você citou. O Henrique e a dupla Henrique e Juliano, eles não são associados, pelo menos até onde se sabe, a nenhum tipo de instituição como por exemplo, um bandismo ou nenhuma religião de matriz africana, que geralmente trabalha mais com essa parte, né? Mas, então vamos dizer que realmente a música não tem nada a ver. Mas o que acontece? Uma música, ela é composta e cantada, executada por um levita, correto? O levita é a pessoa que é ministrada por Deus para ministrar a outras pessoas. A música que o levita compõe, ela é inspirada pelo Espírito Santo. As palavras que ele canta Sim. não foi ele que compôs aquilo, foi o Espírito Santo. Aquilo ali nada mais é do que o Espírito Santo ministrando a vida do Rafael através da vida de alguém. Certo? Todo mundo é um entendimento comum? Não, e a relação de Deus com a música, ela vem desde, assim, os primórdios ali da Bíblia, que vai falar, por exemplo, o rei Davi, ele Sim. encantava Saul por meio da música, né? Por meio da harpa ali. Então, essa relação da música de realmente afetar o espírito, como eu disse, eu não tenho muito entendimento nessa área espiritual, principalmente na parte da música. Mas eu acredito muito que eu acredito que a música ela tem 100% influência sobre o nosso espírito, porque eu acredito que somos corpo e alma e espírito, então um desses pilares, né, que condiz o nosso ser, vai ser afetado por aquela música. Então se a gente escuta um funk, nem você falou, que tá sincado, que tá ali com a batida, cara, aquilo ali você pode ver que geralmente vai trazer uma ideia de sensualidade, sexualidade. Então as pessoas imaginam o seu espírito estar sendo levado à sexualidade e você acha que, não, tá tudo bem escutar isso aqui. Eu não tô desagradando a Deus, porque eu tô no meu aqui, eu não tô falando mal de ninguém, porque todo mundo acha que desagradar a Deus é eu não cometer nada contra ninguém, né? Existem até exemplificando, existem os pecados contra as pessoas e existem os pecados contra Deus. Então quando você está desagradando Deus, você está pecando contra ele. Então, independente se é no seu íntimo ou se você está fazendo isso contra alguém. A questão que eu tava falando é que você foi por uma parte que você mesmo falou que não entende muito, certo? Que Sim, é a sim. ciência das batidas e tudo mais. Eu tô trazendo para uma parte mais simplificada. Porque o que eu tô falando é que a música, o hino, o louvor é Deus ministrando ao coração de outra pessoa. Quando eu deixo de escutar um louvor composto por alguém que foi inspirado por Deus, eu estou escolhendo, olha, aqui tem o meu noivo, Deus, Jesus, querendo falar ao meu coração, falar as verdades dele ao meu coração, contar os pensamentos dele ao meu respeito, ou os pensamentos ou as verdades dele sobre mim. É o meu noivo querendo se relacionar comigo e falando comigo. E aí eu deixo de escutar ele para escutar outra pessoa falando. Entende? Eu levo muito o relacionamento da igreja por esse lado da igreja ser a noiva e Jesus o noivo. Porque se a gente olha por esse lado, a gente evita muita coisa. Se por um lado tem uma noiva e tem um noivo dela querendo falar com ela e ela prefere não escutar ele para escutar um outro cara, tá errado. Você tá entendendo? Quando a gente deixa de escutar um louvor para escutar uma música secular, é nós, como noiva de Cristo, deixando de escutar o nosso noivo para escutar as vozes de outro homem. É uma traição.
É a mesma coisa do show. Às vezes o show pode ser um show tranquilo, que não tem nada de errado. Ah, lá no show do Coldplay. O que eu duvido. Porque nos cantos escuros do show, só Deus sabe o que acontece. Eu sei porque eu já frequentei esses lugares. Eu fui em show que parecia não ter nada a ver. Do Zezé de Camargo e Luciano, quando eu era mais novo. Mas eu vi coisas acontecendo que, pô, não eram corretas. E aí, mas vamos supor que tá num lugar ali que, em teoria, é um show ok. A questão do levita, do levita não, da pessoa da intercessão que eu contei. A pessoa ia servir no sábado, na intercessão na quinta, tava num show do Coldplay. O intercessor, cara, ele tem que ser uma pessoa muito próxima do coração de Jesus, porque, querendo ou não, ele atua ministrando as verdades que Jesus quer ministrar através da vida daquela pessoa, na vida daquela pessoa através da vida dele. Ele tem que ser uma pessoa muito próxima do coração de Jesus. Ele tem que estar lá se relacionando com Jesus. E aí eu te pergunto, você, um intercessor, a igreja é noiva de Cristo, como o seu noivo vai contar as coisas que estão no coração dele pra você, se ele não confia em você? Porque se você para por olhar, Rafael, você tá noivo, certo? Você não vai num show de rock, você não frequenta. Mas aí a tua noiva quer ir num show de rock. E ela vai lá. Você, pô, eu não vou, não condiz com a minha realidade, com meus princípios, então eu não vou. E eu aconselho você não ir. Mas ela vai do mesmo jeito. Você vai confiar nela da mesma forma? Não vai. E aí, o que eu falo é, Jesus não... Você consegue enxergar Jesus indo num show do Coldplay? Como você frequenta um lugar que o seu noivo não frequenta e depois quer servir com o seu noivo ministrando ao seu coração pra você ministrar a outras pessoas? Isso não cabe, isso não tem lógica, cara. A parte da música, eu gosto muito de analisar enquanto letra, falando de música. Essa parte das batidas, confesso que é algo que eu não entendo, não sou dessa área musical, mas com certeza é algo que vale a pesquisa, saber qual a influência dos ritmos dentro de uma música. Eu creio que talvez quase todos os ritmos são bons e podem, por exemplo, ter louvores a partir desses ritmos. Nós temos louvores em vários estilos. Não é só o worship que é de Deus. Hoje parece que a única música que é de Deus é aquela gemessão e aquela adoração. repetição lá. Mas não, através de ritmos diferentes, mais agitados, mais calmos, mais dançantes, Deus pode falar. Até em Salmo 150, Davi diz, olha, louvai ao Senhor com danças, com saltérios, com harpas. Então são várias modalidades diferentes de nós louvarmos ao Senhor. Portanto, eu vejo que o pecado não está no ritmo. É claro que pode haver alguma exceção, como o Emerson falou, talvez a forma como foi feita a batida tenha alguma inspiração e pode sim haver um problema em algumas exceções. Mas eu creio que o grande problema da música secular está na letra. E aí, quando nós falamos que o problema está na letra, nós vamos direto ao funk. Só que o maior problema para o crente não é o funk. Porque no funk, o pecado é muito explícito. Então você tá ouvindo funk, tá lá, desce, joga e rebola e até o chão. Opa, isso aqui só a misericórdia. Então o pecado tá muito explícito. Você não vê um crente ouvindo funk. Quer dizer, eu espero que não. Igual o Emerson falou. Acontece mais do que você imagina. Aí misericórdia. Mas igual o Emerson falou da irmã ouvindo Henrique e Juliano. Tá, tem ali um crente que escuta Gustavo Lima, uma Ana Castela, mas você não vai chegar numa casa de um crente e vai estar lá e vai até o chão, proibidão. Por quê? Porque ali o pecado tá muito explícito. E aí, se fosse um funk, ela não ia nem conseguir uma desculpa pra te explicar o porquê. E qual é o maior problema, por exemplo, do sertanejo ou de uma música internacional? É porque o pecado não está explícito ali. Na maioria das músicas que vêm do sertanejo, elas falam sobre traição. Você vai ouvir, por mais que seja assim, bem nas entrelinhas, percebe-se que há uma traição naquela letra. Você tá num show do Coldplay, você vai ter ali, não sei quantas músicas tem um show, talvez 20, 25 músicas. Em uma língua que
90% dos que estão ali não vão conhecer, que é o inglês. Então, às vezes o cristão vai estar lá, ele vai ouvir 25 músicas em inglês, e por mais que o show seja lindo e não tenha o pecado explícito, não vai ter alguém rebolando, não vai ter alguém sexualizando lá em cima, mas será que as 25 letras cantadas em uma língua que você não entendeu e que talvez você cantou junto, será que nenhuma delas falou sobre traição? Falou sobre promiscuidade, quase que não sai, promiscuidade? Falou sobre bebidas? Falou sobre algo que você não entende, você tá ali cantando e exaltando isso? Então, na minha visão, o maior problema da música não está nem tanto no ritmo, mas na letra. E principalmente nas letras que nós não Cara, eu entendemos. vivi uma experiência esquisita com esse trem de música e letra. Porque eu tenho um gosto musical um tanto quanto diferente da maioria das pessoas que eu conheço. E o bom da minha namorada também é que ela compartilha desse mesmo gosto musical. Folk cristão. Não, pior que não, mano, você pira. E aí uma vez ela encontrou uma música e me mandou, o nome da música é Glimpse of Us. É um relapso de nós, uma lembrança de nós. E aí a música é linda, melodicamente, ela é assim, extraordinária, um toque lindo, sabe? A voz do cara perfeitamente entonada. Só que a letra da música é uma tragédia sem precedentes. Era um casal que se dava muito bem e acabou tendo problemas e o que restou foi uma lembrança de nós, uma lembrança do que eles eram. E aí eu ouvi essa música, ela ficou apaixonada na música, ouvia direto. Mano, a gente começou a brigar, você não tá entendendo? A gente começou a se desentender e a coisa toda se desfazendo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu falei, o que a gente tá ouvindo? E fui direto nessa música. Desde o início, ela tava me incomodando. Só que eu falei, pô, a música é bonita, não tem nada a ver, né? Isso aqui não vai se concretizar sobre nós e tal. Mas estava se concretizando. Porque o que a gente canta e a gente perde a noção de que a gente tem poder sobre nós temos poder sobre nossas vidas. O que a gente declara sobre nós. E o que eu tava declarando? Porque eu entendi o que a música tava falando. A minha namorada também, ela fala inglês praticamente fluente. E a gente declarava mesmo assim, a gente cantava mesmo assim. E começou a dar ruim. Quando eu falei, ó, não escutamos mais. A coisa começou a melhorar. Foi assim, esquisito, porque foi instantâneo. Foi instantâneo. Tanto a piora quanto a melhora. Esse é o problema, como eu falei, das músicas em ritmos que nós achamos que não tem tanto pecado. Então, às vezes, a gente pega ali um rock pra escutar, um sertanejo. Se a sua namorada te manda um funk, de imediato você repreende. Misericórdia, o que é isso que você tá me mandando? Que Não. você me mandou a Mas ela Anitta, te como manda assim? um rock, uma melodia bonita, parece algo bom. Esse é o problema. Eu tô até tentando lembrar de algum. Acho que é até um bom sinal de que eu tô crente, né? Que eu tô tentando lembrar de um sertanejo aqui pra eu citar um exemplo, mas eu não tô conseguindo. Mas eu sei que tem muito sertanejo que fala sobre beijo. Então fala, eu fui, beijei. Aí você começa a, inconscientemente, ter o beijo como algo normal. E você vai pensar que você pode ficar, e é uma festa. Então a música tem, com certeza, esse poder de trabalhar na sua mente, no seu espírito, assim como aconteceu no caso de Davi e Saul, citado pelo Augusto. Sim. Cara, e eu assim, você citou o sertanejo aí. O sertanejo eu vejo que não só fala, a maioria fala sobre traição, mas grande parte dos sertanejos que eu já escutei na minha vida. E assim, eu não tô falando pra ofender ninguém aqui. Cara, se você escuta sertanejo, entenda uma coisa: a maioria dos sertanejos vai falar sobre término de namoro. Grande maioria vai falar sobre término de namoro ou uma pessoa ressentida de um relacionamento que não deu certo. E isso, se você é cristão, eu acho que tem que levar a entender que isso não é de Cristo. Porque, primeiro, que Deus não cria nenhum relacionamento pra ser finalizado, né? Enquanto relacionamento íntimo de uma pessoa com a outra. Então, se você tá exaltando isso por meio da música, não faz sentido estar escutando isso. E eu acho que 90% ou até 100% dos sertanejos que eu escutei só falava sobre isso. Ou um término de um relacionamento mal sucedido, a maioria envolvia traição, mas outros que não falavam explicitamente sobre traição, mas falavam sobre uma finalização de namoro. E aí geralmente era tipo aquela ideia, tipo assim,
agora eu tô mais feliz, e agora que eu tô aqui curtindo a vida, geralmente era numa vibe mais ou menos essa. Ou aqueles que era mais sofrência, né? Que eles até chamam de realmente os sertanejos de sofrência, que fala sobre tô aqui acabado porque eu terminei um relacionamento e eu tô pensando nela ou pensando nele e eu tô sofrendo aqui. Cara, você tocou num ponto interessante. Namoro, eu não vou nem falar muito, porque eu acho que namoro foi feito pra acabar. Ou é em Que isso? casamento. É verdade. Não, é. Inclusive, Ou é um você casa ou capítulo você do livro termina. que a gente vai falar em breve. Ou você casa ou você Ou termina. você casa ou você termina. Ponto. Mas eu falo no sentido do sertanejo, eu não vou nessa mesma linha de pensamento de vocês, porque aí também eu não vou discutir muito sobre isso. Mas eu acredito que Deus não cria-se nenhum relacionamento pra cá. Quando eu comecei a namorar, exemplo próprio, tá? Eu namorei só uma vez na vida e eu tô partindo pra casar. Eu orei antes, eu acho que fiz certo. Eu orei antes e falei pra Deus, pai, antes mesmo da gente namorar, eu falei, pai, se for da tua vontade que a gente fique junto, então faça dar certo, né? Nos mova em cima disso. Se não for, tire nós dois no mesmo caminho e é isso, pra que ninguém sofra, que nem o sertanejo prega. Mas, mano, seria um Ninguém se. mundo muito bom, um mundo muito Mas utópico de aconteceu, acontecer. cara, De né? tipo assim, se não é pra ser, vocês não vão nem. Cara, inúmeros Aconteceu, namoros Deus começam e faz terminam. isso. Namoro é uma coisa que foi feita pra acabar. Mas existe uma coisa muito interessante que é o noivado e o casamento. E o Rafael tá noivo. Você também, né, Vitinho? Eu vou E eu ficar sou em mais breve. romântico. É porque você não é tão romântico. Eu vou ficar em breve. Eu vou Você é ficar um em cara breve. anti-romântico, pô. E cara, eu queria entrar nesse assunto com o Rafael de como a vida do homem melhora como Ah, ele, com quando ele certeza. tá num relacionamento. Total. Meu irmão, eu lembro que eu ganhava bem, não tinha gasto com nada e eu não conseguia conquistar as coisas. Aí hoje, namorando, o meu gasto triplicou, porque mulher é caro. É. Mas eu consigo conquistar as coisas, mano. Você Eu já não fiz, namorou eu já, ainda, já saiba. viajei, já comprei minhas coisas, comprei minha moto, tô fazendo minhas coisas. Porque você tem uma mulher do seu lado. Mano, é incrível o poder de edificação que uma mulher tem sobre a vida do homem, mano. Mas vale uma observação aí. O mesmo poder que ela tem de edificação, ela tem de Não, destruição. mas a gente tá falando Então, de mulher. A gente tome tá falando cuidado. a gente tá falando de mulher. Mulher Tome cuidado. temente a Deus, que segue os caminhos de Deus, como a mulher do Rafael, por exemplo. Citando Provérbios aqui, tem até a palavra lá, né? Não só a mulher, tanto o homem também no relacionamento tem o poder de edificação e destruição. Sim. Sim. Como é que tá Mas sendo eu essa acho que sua mulher tem mais experiência poder de... que isso. Real. Acredito nisso, tá? Principalmente por causa daquela parte que o Provérbios vai falar sobre a mulher É. sábia. Fala assim, mulher sábia edifica o seu lar, mas se eu não me engano, Tola com ela as suas faz um próprias mãos a contraponto, né? destrói. Com as próprias mãos destrói, a derriba, né? Como que você percebeu isso aí na sua vida? Não sei quanto tempo você namora e tal, mas assim, o que mudou exatamente? Deixa eu começar falando da primeira questão levantada pelo Augusto, para nós sim, não ótimo. perdermos esse tema. Eu tenho uma visão. Eu fiquei até com medo agora de eu não ser romântico, porque o Augusto não falou, são eu penso românticos. desse jeito porque eu sou romântico. Eu pensei, gente, Vocês eu não sou romântico. Porque eu tenho um pensamento ainda mais extremo. Até o noivado foi feito para acabar. Sim, sim. Ou acaba de vez, ou acaba no altar, acaba no casamento. E é interessante nós analisarmos dessa forma, porque o namoro e o noivado é um período onde você precisa conhecer a pessoa. É claro que em alguns casos, como foi o do Augusto, ele teve esse direcionamento e namorou e tá namorando uma pessoa que ele entende que é pra casar, a única namorada que ele teve na vida dele, vai se casar. Glória a Deus. Mas, infelizmente, não é o que acontece em alguns relacionamentos. Até porque é difícil nós conhecermos totalmente a pessoa enquanto amigos. Você tá conhecendo uma menina. Como amiga, ela pode parecer uma ótima pessoa, mas talvez depois de 1, 2, 6 meses de relacionamento, ela seja uma pessoa totalmente diferente do que você conheceu enquanto amizade. Pode ser que na amizade ela não demonstre aquele ciúme possessivo, mas no namoro você consiga identificar isso. Pode ser que durante a amizade você nem chegou a conhecer a família dela, mas após o noivado, após o casamento, após o noivado, após o namoro, você percebeu que é uma pessoa que trata mal os pais. E tudo isso vai ser reflexo para o casamento. Então, um namoro é o período de você conhecer de fato a pessoa.
Faz sentido. Pra saber se aquilo deve ou não ir pra frente. Porque o casamento, de fato, ele não foi feito pra terminar. O casamento, quando ele acaba, o divórcio é um pecado. Isso é muito claro durante toda a escritura. Existem algumas exceções dadas por Cristo, por exemplo, quando você é traído dentro de um casamento, você pode terminar, fazer aquele divórcio e você não vai estar pecando, a outra pessoa vai por ter feito a traição. Mas, tirando as raras exceções, o casamento não foi feito para terminar. E hoje nós vemos muitos casamentos terminando, principalmente entre os crentes. E pode ser que isso esteja acontecendo justamente por essa falta de análise durante o namoro, durante o noivado, que é o período onde você tem para conhecer a pessoa, para saber se de fato vocês vão dar certo. E um erro que muitos têm cometido é achar que coisas que não são resolvidas no namoro ou no noivado vão ser melhores dentro do casamento. Às vezes a pessoa tem ali um namorado que não gosta de ir à igreja. E pensa, não, mas quando nos casarmos, ele vai. Aí que ele vai parar de ir mesmo. Porque agora ele tá esforçando pra ir um pouquinho pra você não desistir de casar com ele. Não, quando a gente casar, ele vai parar de beber. Ele bebe, mas ele me prometeu que após o casamento ele larga a bebida. Ele vai beber mais ainda. Por isso, esse período de namoro e noivado é quando você vai estar ali próximo pra conhecer a pessoa de fato. E é até interessante que dentro do cristianismo nós temos proibição do sexo fora do casamento. Então você não conhece a intimidade sexual antes do casamento. Então quando você não conhece essa parte da intimidade sexual, você acaba conhecendo a pessoa de outras formas. Porque às vezes alguns se casam secularmente e talvez até dentro da igreja pelo apego no sentido sexual. Mas quando nós estamos em um relacionamento cristão, você conhece a pessoa mais do que sexualmente falando. E aí você precisa fazer essa análise durante o seu namoro. Se de fato é um namoro dado por Deus, que vai pra frente, ou se você deve terminar. E se você precisa terminar, nem que seja um dia antes do casamento. Noivado ainda é período pra terminar. Você precisa analisar tudo isso. Muitos pensam que casar tarde é horrível. E aí a pessoa, pode ser que ela esteja ali com quase 30 anos e pensando, não, eu não posso terminar, porque se eu terminar, eu vou casar com 35, eu vou casar com 40. Mas uma coisa que eu sempre digo é, pior do que casar tarde é casar errado. O matrimônio é uma bênção dada por Deus. Um casamento feliz, ele resulta em uma família feliz, em filhos bem-sucedidos, em filhos felizes. Casamento é uma dádiva dada por Deus. E quando você atropela processos e casa errado, é um dos piores, se não o pior erro que você pode cometer em toda a sua vida. Porque mais à frente, ou você vai cometer o pecado do divórcio, ou você vai passar o resto da sua vida em um relacionamento infeliz. Portanto, você que tá agora em um relacionamento, em um noivado, Pensa muito bem antes. analise, pense se de fato vale a pena seguir com isso. E já dando o spoiler, Isadora e eu escrevemos um livro lá, a gente te ajuda Vocês escreveram a um escolher a livro? pessoa certa. Nós escrevemos, Cara, eu gostei muito ainda não foi publicado. Na verdade, ele vai primeiramente ser publicado como um e-book. O título é Eu Escolhi Desesperar, porque nós tivemos Ficou há um muito massa, tempo o né? movimento Eu Escolhi Caraca. Esperar, mas muita gente esperou tanto que hoje essas pessoas estão desesperadas e nós escrevemos para esses que estão desesperados. E aí no grupo de desesperados tem um monte de pessoas. Tem aqueles que são adolescentes. Peraí, tem um grupo no WhatsApp disso? Não, um grupo de pessoas desesperadas. Ah, assim, tá, entendi. Várias pessoas desesperadas e a gente fala de todos esses tipos de pessoas no livro. Tem aqueles adolescentes que nem estão na idade ainda, que deveriam estar assistindo Esmilinguido, mas já tá pensando em namorar, estão desesperados pra fazer isso antes do tempo certo. Nós falamos daqueles que às vezes chegou ali nos 20, 22, 25, tá desesperado pra namorar. Aqueles que estão namorando, mas desesperados pra casar e como lidar com esse processo pra não casar só pelo impulso, pelo desespero, mas casar de fato certo. Então nós falamos de todos esses tipos
de Caraca. desesperos. Vai ser Em lançado breve, quando? viu? Quando que esse podcast vai? Cara, Porque ele vai ao ar Sexta- sexta-feira. Dependendo. Dia Então. 13, 14. É na outra? Deixa eu ver. Não, é nessa. Nessa. Gente, segunda-feira. Segunda-feira? Nessa Caraca, segunda. segunda-feira tem então Já o vai lançamento do estar no ar. livro Desesperar. Eu escolhi Desesperar. Desesperar. Show. Muito Cara. válido. E lá nós falamos sobre isso, sobre escolher a pessoa com quem você vai passar a sua vida. Não é um processo fácil. E até o namoro, se você identifica que tem algo errado, o conselho é termine logo. Tem algo que o pastor Eliseu Rodrigues diz que é interessante. Quando você namora sem a intenção de casar, você tá namorando a mulher de outro homem. Então, se você Caraca, é verdade. percebeu Caraca. que o seu namoro... Nossa. Você tá ali namorando, tá um mês e você... Mas você acredita em par perfeito? Que, tipo, o universo, no caso, Deus Deus fez a sua tampa pra seu sua balaio. panela. Não. Eu não acredito nisso, inclusive é algo que nós falamos também no livro. Deus, ele não confirma namoro. Assim, ele não designa o namoro. Você vai casar com essa pessoa. Tem algumas exceções na Bíblia? Sim. Tem, por exemplo, o caso de Isaac. Mas são raras exceções. Pode acontecer hoje? Eu não limito o poder de Deus. Eu Então, sou uma acredito testemunha disso, tá? Eu que ele pode. realmente já recebi várias profecias sobre o meu casamento. Não foi só uma. É porque eu pedia muito essa confirmação pra Deus, então eu falo que não, talvez eu seja uma rara exceção, como você Sim. falou. E eu sou muito abençoado por isso, agradeço muito a Deus por ter me dado essa confirmação, porque eu acho que não é nem no dever de se sentir seguro, porque o casamento, eu acho que é um ato de risco. Então a pessoa, ela realmente tem que se decidir a arriscar. Tô falando sério, é um ato que de eu risco. tô mano. lembrando de outra coisa aqui. Mas eu fui uma das pessoas abençoadas, então tô testemunhando aqui que realmente eu recebi muitas palavras, profecia mesmo, confirmando o meu casamento. Então foi uma bênção na minha vida, cara. É interessante nós pegarmos essa frase que o Augusto falou, que o casamento é um ato de risco, de fato, mas o que nós podemos fazer é minimizar esse risco. Sim. É claro que o risco sempre vai ser existente. Por quê? Eu conheço a minha noiva, ela é perfeita, ela me conhece, ela me ama do jeito que eu sou, mas será que tem alguma coisa depois do casamento que nós vamos descobrir? Então sempre existe um risco, mas o que nós podemos fazer é minimizar. Então, por exemplo, se você tá se casando com uma mulher que ama festas e bebidas, mas ela te prometeu que depois do casamento vai largar isso, você tá casando com um risco de 98%. É um risco Eu tô maior. casando com risco de, sei lá, 2%. Então você pode, claro, sempre vai existir, mas você pode minimizar esse ato de risco. Sim. Não, e eu chamo o ato de risco também pelo simples fato, porque eu levo o casamento no patamar de que é inseparável. Até porque uma vez que a Bíblia vai nos dizer que uma carne só, né, se transforma duas pessoas em uma só carne, eu acredito que aquilo é inseparável. Existe algumas raras exceções dentro da Bíblia que vai dizer ali que pode ter o divórcio, né? E eu não vou entrar nesses pormenores. Mas por isso que eu falo que é um ato de risco. Porque você tá casando consciente, ou deveria estar casando consciente, que aquilo ali é uma junção inseparável, uma Sim. fusão. Então, é um risco. Mas agora, voltando ao assunto, antes de nós entrarmos nesse ato de risco que nós estávamos falando anteriormente, sobre as exceções. Eu disse que Deus não confirma namoro, e eu afirmei que existem as exceções, porque nós não podemos limitar o poder de Deus. Augusto deu testemunho, eu sou uma exceção, graças a Deus. Eu não sou. Deus não confirmou o meu namoro, foi algo que eu orei, mas eu escolhi. Por quê? Deus não mostra pessoas, ele mostra princípios a partir da Bíblia. Por exemplo, Deus não desceu do céu e me disse, mandou um anjo dizendo, Rafael, você vai casar com a Isadora Duarte. Me dando nome, sobrenome, o CPF dela e pronto, aí eu vou lá e falo, olha, Deus disse que eu vou casar. Até porque se eu tivesse feito isso, ela teria falado, tu é muito louco, quem sabe, né? Não daria certo. Então, o que eu acredito é,
tirando as exceções, mas Deus, ele não confirma namoro no sentido de você vai namorar essa pessoa, aquela menina da mídia, você vai namorar aquele baterista, muito menos o baterista. Mas Deus não confirma Eu já dando vi pessoas gente específicas. namorando 50 pessoas na igreja e todas as Até 50 Deus dar a foi Deus que resposta. mandou. Loucura. É um problema. Talvez Deus queria que ele realmente conhecesse 50 pessoas novas. Ah, Eu duvido misericórdia. muito. Então, assim, o que eu acredito é que Deus não mostra pessoas, mas mostra princípios. Quais são os princípios? E aí você tem que fazer uma leitura da palavra. Você pega, pra falar de mulher, tá muito explícito lá em Provérbios, capítulo 31, que ela deve ser aquela mulher sábia, a que educa os filhos, aqui não é preguiçosa. Provérbios fala disso. E lá tem uma lista de todas as características das mulheres, inclusive tá no livro também. Quando você vai escolher os homens, Efésios capítulo 5 também fala muito sobre isso, de como deve ser o comportamento do homem, o homem disposto a dar a vida pela mulher, o homem precisa ser trabalhador, o homem precisa ser provedor, que tá escrito desde Gênesis. Então Deus não confirma pessoas, mas ele mostra princípios. E aí você pega, você faz uma lista a partir da Bíblia. Se você não conseguir fazer, tem a lista lá no livro também. E aí, a partir dessa lista, você olha os princípios que a Bíblia dá. E aí você olha se a pessoa se encaixa nos princípios bíblicos. Então eu olho para todos os princípios e eu penso, a Isadora se encaixa nesses princípios que a Bíblia diz? Se sim, ela é a mulher que Deus está enviando para mim. E ela olha, o Rafael é esse homem que a Bíblia manda ele ser? Ele é esse provedor? Ele é esse homem capaz de me amar e me proteger como Cristo amou e protegeu a igreja? E vários outros aspectos. E quando você faz essa análise a partir da Bíblia, e você percebe que a pessoa é isso, você pode entender como uma confirmação de Deus. Sim. Porque Deus, ele não vai designar pessoas. E muitos acreditam que Deus designa pessoas, e aí, como você falou, ela tem 50 relacionamentos diferentes, acreditando que Deus está direcionando. E por que as pessoas costumam fazer isso? Porque elas estão com medo de assumir uma responsabilidade e elas atribuem essa responsabilidade a Deus. Porque a responsabilidade de escolher a pessoa com quem nós vamos passar as nossas vidas é uma responsabilidade nossa. E quando nós falamos, Deus confirma, Deus me mostra, às vezes nós estamos tentando atribuir isso a Deus. Porque se não der certo, a culpa é de Deus. Sim. Faz sentido. E aí você fala de pessoas que namoraram 50 diferentes e não deu certo. E a culpa não é dele, a culpa é de Deus. É, Que exatamente. direcionou errado. Cara, é incrível como as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade enorme em se responsabilizar. Inclusive, eu entendi, eu acho que a questão do movimento Eu Escolhi Esperar, acho que deve ter nascido de uma coisa muito, de uma intenção muito boa, mas eu acredito que no final das contas ele acabou castrando os jovens. E aí, tipo assim, os jovens, eu falo porque eu participei dessa geração, o meu negócio é porque eu sou muito curioso, então eu fui procurar conhecimento. Mas o que se falava pra gente era, olha, você tem que escolher esperar. E a gente não sabia nem o que a gente estava esperando. A gente só sabia que a gente não podia se relacionar com ninguém. Os jovens da minha igreja, por exemplo, tinham medo até de conversar com as meninas. Porque senão parecia muito uma coisa pecaminosa. Entendeu? E aí aconteceu que quando esses jovens cresceram, se tornaram mais velhos, e era inevitável que eles se relacionassem com alguém, eles se relacionaram de uma forma muito deturpada, porque eles não entendiam certos princípios. E aí a gente escuta coisas absurdas. Teve uma história de um casal aqui no Brasil que era um casal de cristãos, e aí os dois escolheram esperar, os dois estavam namorando, eles não podiam se relacionar, né, sexualmente no namoro. E aí o que o cara fez? Ele falou, olha, a gente não pode se relacionar, mas eu sou um homem com desejos e às vezes fica difícil. Então, se um dia for pra cama com alguma outra mulher, não tô te traindo, eu estou te poupando, porque eu não posso fazer você pecar. Entendeu? Tipo, Olha a nós, desculpa do cidadão. nós precisamos esperar. Não, isso é sério, cara. Isso aconteceu de verdade. Nós precisamos esperar. A igreja não falou com esse cara, nem com essa menina. Eu acho que o cara era um canalha. Mas a menina caiu nesse papo.
Ela acreditou, ela foi na onda. Por quê? Porque ninguém conversou com ela sobre sexualidade, sobre namoro, sobre casamento, sobre nada. E ela tava esperando uma coisa que ela não sabia o que era. O cara falou que eles iam esperar também pra se relacionarem sexualmente depois que eles se casassem, mas que como ele era um ser humano e ele tinha necessidades biológicas, ele podia se deitar com outras pessoas, outras mulheres, que não seria traição. Seria ele poupando ela, esperando com ela. E aí, isso tudo por uma teologia que castrou as pessoas. E elas ficam sem responsabilidade. Entende? Acaba com coisas também, por exemplo, as pessoas não sabem o que é o conceito de um namoro. E algum tempo atrás eu tive que responder para um menino por que ficar é errado. Porque ele ficava com muitas meninas, mas ele estava esperando a menina certa. Eu falei, mano, tu não tá esperando não. Ele, não, o meu namoro eu tô esperando, mas por enquanto eu vou ficando. Essa parte do. Essa foi a primeira vez que eu ouvi. Do. Eu não posso me relacionar com você, mas eu tenho desejos sexuais, então eu vou me relacionar com outras pessoas pra te poupar. Essa foi Cara, inédita. absurdo. Mais uma que nós escutamos bastante é a seguinte: nós precisamos esperar, mas eu tenho desejos sexuais, então eu preciso me relacionar com você. Eu preciso. E como é namoro, a gente já está se preparando, a gente já tem amor. E aí o homem traz essa desculpa. Principalmente os homens, né? Que são os hormônios, de que ele precisa fazer aquilo. E o que eu digo é: se você, menina que tá escutando esse podcast, já ouviu isso do seu namorado, termine. Ele é um sem vergonha, isso é só uma desculpa. Por quê? Porque todo homem tem a mesma necessidade. Sim. Existem aqueles que podem esperar. Mas é porque todo homem tem a mesma coisa. E se não tem, tem alguma coisa errada. Agora a diferença é a renúncia. Então, se ele tem esse desejo, ele tem o mesmo que todos aqueles que estão em um relacionamento têm. Eu tenho, todos têm. Sim. A diferença é que ele não escolheu renunciar esse desejo e esperar pelo casamento. E quando você entrega o sexo, a parte íntima, antes do casamento, você também corre um sério risco de não se casar. Porque você já está entregando algo que era para depois, antes mesmo do casamento. Então, na maioria das vezes, por exemplo, o homem que já tem uma vida sexualmente ativa antes do casamento, dificilmente ele vai querer se casar. Tanto que quando você olha para alguns relacionamentos seculares, pessoas com anos de namoro, condições para casar, mas não casam porque elas já têm uma vida sexual ativa. Então o homem não vê essa necessidade, e aí a gente vê a mulher pedindo muito, falando que quer casar, mas lá no secular muitos não se casam, terminam e não se casaram. Por isso, cama só depois do altar. É algo que nós sempre falamos. O homem tem um problema, né, com responsabilidade. Sim. Se ele já tem o que ele queria sem a responsabilidade de um casamento, ele não vai assumir aquela responsabilidade. E aí acho que tá todo o problema, acho que da maioria das coisas do mundo, né? Essa questão do ficar, por exemplo, o que eu usei para explicar pro rapaz que ficar errado era, olha, você tá tendo acesso a algo íntimo daquela mulher, que é a boca dela, você está ficando com ela. Você tem todo o prazer, porque beijar é prazeroso, você tem todo o prazer de beijar ela, mas você não tem responsabilidade alguma com ela. E é por isso que é errado, porque prazer sem responsabilidade é errado por si só. E é o que acontece. O homem, se ele tem todo o prazer que ele quer, e as mulheres também, se ela tem todo o prazer que ela quer, antes do casamento, eles não vão querer entrar numa responsabilidade de casamento, Com porque eles não certeza. precisam. E aí você percebe também que o ficar é tratar a pessoa como algo descartável. Você utiliza e joga fora, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum vínculo emocional. Você apenas está usando aquela pessoa pro seu prazer e a descartando posteriormente, Não tá preocupado em conhecer essa pessoa, né? com certeza. Exatamente. Caraca. E eu queria trazer aqui, porque só voltando a um ponto que você tinha falado antes, que eu pensei aqui faz muito sentido. Você tinha falado, cara, antes de namorar, procura se essa pessoa é um homem de Deus de acordo com os princípios bíblicos lá em Efésios, procura se essa mulher é uma mulher de Deus de acordo com os princípios lá em Provérbios e tudo mais.
Eu fiquei parando pra pensar o quanto que a gente também tem que começar a se analisar. Então, tipo assim, se eu vou namorar, antes, procura se você, se eu, né, falando, procura se nós somos essa pessoa. Então, se você, enquanto homem, procura se você é o homem em Efésio Sim. pra ser namorável. Procura se você é a mulher pra ser namorável. Então, tipo assim, antes de você procurar, eu acho que faz muito sentido isso na minha cabeça, antes de você se relacionar, namorar uma pessoa, procura se você é uma pessoa namorável. Porque senão você vai frustrar tanto a outra pessoa quanto você mesmo dentro de um relacionamento, porque tem que ser uma balança justa pros dois, né? Faz muito sentido. Por isso que eu trouxe esse ponto Você escolheu esperar, mas não precisa esperar parado. Parado. parado, né? Você pode se movimentar, melhorar e ser essa pessoa certa. Não é apenas procurar a pessoa certa, como Augusto disse, mas ser também a pessoa certa. né? É, Não adianta nada. Aí Deus manda um homem perfeito pra mulher e a mulher perfeita pro cara. Digamos que é um direcionamento de Deus, né? Você falou que não tem muito essa questão. Aí, eu não digamos. acredito muito nisso. Aí, não, também. beleza. Deus vai lá, te manda o varão perfeito. Aí você tá lá. Esse é o varão perfeito. Ele é provedor, ele já é estruturado, já tem uma mentalidade boa, quer esperar, tem tudo, tá tudo certo, tá tudo alinhado. Mas você não é a mulher lá que tem os princípios voltados dentro de provérbio. Então, Aí você vai não ver se muito ajuda. um homem falando, um homem dizendo, eu quero me casar com uma mulher virgem e tudo, e temente a Deus, e trabalhadora. E aí, quando você vai ver, o O cara cara tá com a vida toda tá com a errada. vida toda errada. Esses dias eu vi um Reels, eu achei muito engraçado. O cara dizendo assim, sabe aquele Reels com musiquinha e escritas na tela. Ele dizendo assim, procurando pela mulher temente a Deus e virgem e um monte de coisa. Aí, quando eu fui observar a parte mais acima do vídeo, era ele aqui com um cigarro, fazendo Meu pose. Deus Eu do falei, céu. então é isso, às vezes a Caraca, gente velho. procura pela pessoa certa, sendo a pessoa errada. Você quer a Sim. pessoa certa, seja a pessoa certa. Sim. Agora, Rafael, pra gente caminhar mais pro fim, porque eu acho que você tem algum compromisso, você com certeza tem compromissos hoje, eu queria ver contigo falar sobre os eventos que as igrejas fazem aqui em Anápolis. Eu não sei exatamente a diferença, Assembleia Madureira, Assembleia Ministério de Anápolis, tem uma que tem a Umada, tem outro pessoal que tem o Comep. Como funciona isso aí? O que vai ter esse ano? Eu tava numa reunião esses dias que estão até falando de uma marcha para Jesus esse ano aqui em Anápolis. E aí, como é que vai acontecer isso tudo? Você é envolvido com esses movimentos? São irmãos que moram em casas diferentes. Já viram aqueles irmãos que cresceram juntos, mas moram hoje em lugares diferentes? É praticamente as igrejas aqui em Anápolis. Todos nós somos irmãos, tanto o Ministério de Anápolis, a Madureira, a Church, a Vida Nova. Nós somos irmãos em Cristo e várias outras. E claro, tem os eventos diferentes, porque são igrejas com públicos diferentes que conversam com pessoas diferentes. Então, na Madureira, nós temos ali aquele povo bem pentecostal. No Ministério de Anápolis, são pentecostais também, mas não tanto quanto o da Madureira. E aí a gente vai na Church, é um outro estilo de crente. A gente vai na Presbiteriana, é um outro estilo de pessoa, de crente. Então, são vários eventos diferentes para várias pessoas, mas com certeza nós glorificamos a Cristo, porque no carnaval nós temos o Comep, nós temos a Umada, nós temos o evento da Vida Nova. Então são várias igrejas alcançando públicos diferentes. Você é da glorificando Madureira, a Cristo. certo? Não, eu sou do Ministério de Ministério de Anápolis. Anápolis? Sim, O Ministério de Anápolis, ele é responsável por qual evento? pelo Comep. Pelo Comep, Inclusive, certo? já dando um spoiler, ó, esse ano nós temos Fernandinho, Cassiane. Caraca. Cassiane, irmão! 500 graus de puro fogo, santo e poder. E Hernandes Dias Lopes, Paulo Borges Júnior, vai ser Caraca. uma bênção. Vai ser quando o Comep? Vai ser no período de carnaval. Certo. Então, todos esses eventos, eles acontecem no período de carnaval. E às vezes as pessoas tentam rivalizar entre Umada, Comep, Vida Nova Festival. Só que nós, na verdade, glorificamos Jesus por todos Sim. esses eventos que acontecem. Porque Anápolis é uma cidade que não tem carnaval. Anápolis é uma cidade onde, durante esse período, em vários outros lugares do país, o pecado está sendo praticado de todas as formas possíveis em várias festas.
Aqui em Anápolis, nós temos o povo de Deus se reunindo em igrejas diferentes para passar 4, em alguns casos até 5, 6 dias seguidos, manhã, tarde e noite, adorando Jesus. E isso é algo muito bom. Então, são congressos parecidos. A Almada parece muito com o Comep. Às vezes, até alguns ministros que vão lá estão no Comep também. Como é o caso esse ano da Cassiane, ela vai estar no Almada, vai estar no Comep. Então, são congressos parecidos, mas em todos os O lugares, objetivo é o mesmo. Cristo é exaltado, o objetivo é o mesmo. Show, Não, maravilha. e Comep é porque é aqui próximo, né? Do estúdio aqui, de casa. Cara, o Comep eu acho que é um dos maiores movimentos de Anápolis pra trazer pessoa nova, principalmente jovem, adolescente, pra igreja. Porque eu lembro quando eu era mais novo, né? Tipo assim, eu ainda era católico, pra você ter noção. E eu lembro de um monte de amigo meu, mesmo católico, alguns nem tinha denominação nem igreja, nem sei se acreditava em Deus. E ia pro Comep porque era tipo um rolê massa, sabe? E eu acho muito top isso, porque é atrativo para os jovens e adolescentes, que eu gosto de chamar de Arapuca Santa, né? Chega lá, a galera é movida. Então eu vejo que é um grande movimento hoje em Anápolis, até de avivalismo, certo? O Comep, eu acho que ele se move nessa busca até por um avivamento ali que traz pessoas que às vezes nem tá tão interessada no objetivo principal, que é Jesus, mas que chega lá e ela é atingida por esse objetivo, que é o objetivo do evento em si. E eu preciso contar uma coisa muito interessante sobre o Comep, que é o seguinte: é o maior congresso casamenteiro do Brasil. Caraca. Eu conheço pelo menos uns 20 casais que se encontraram, se conheceram, se casaram através do Comep. Eu conheci a minha noiva no Comep. O Pedro, o atual líder do Comep, conheceu a esposa dele durante as orações para o Comep. Então é o congresso mais casamenteiro do Brasil. É interessante nós Caramba. falarmos isso. E é até bom porque às vezes a gente escuta de alguns pregadores e pastores, porque tem jovem que tá indo pra igreja pra procurar namorada. E tem que ir pra igreja mesmo, procurar namorada. Eu vou procurar namorada onde? Vou procurar em uma festa? Vou procurar no Tinder? Só não pode ser o baterista. Aí não, aí só a misericórdia. O baterista. Mas não tenha medo, não tenha medo de ir a um congresso, a um culto, ao Comep, pra procurar uma pessoa. É claro que o seu foco deve ser Jesus. Mas, tendo foco em Jesus, isso não te impede de passar um perfume, de cortar o cabelo, ir com o cabelinho na régua, fazer Seja uma pessoa alisamento, uma namorável, né? chapinha, seja uma pessoa namorável. Você vai passar ali de manhã. Às vezes alguns vão pro Comep, ficam de manhã até a noite, porque o Comep é seguida, aí lá tem comida, você pode almoçar por lá também. Então, às vezes, a pessoa fica de manhã até noite. Então, desodorantezinho na mochila, perfuminho, faz o básico, porque às vezes você foi lá, eu fui me encontrar com Jesus. Mas vai que Jesus quer que você encontre com alguém também. Né? Caraca. É mesmo. Poxa, é verdade. É o lugar pra encontrar. Caraca, você que escolheu estar desesperado, primeiro leia o livro, tá? Do Rafael e da noiva dele. E depois vá lá no Comep com todas as armas que o livro te proporcionou, tá? E faça a boa, lança a braba. Inclusive, no livro, a gente tem 10 páginas proibidas pra mulheres, só pra homens, com dicas pra homens. Então, você vai ver lá dicas que vão te ajudar. Inclusive, em uma das partes eu falo sobre ir pra congressos, intencionalmente pensando em arrumar alguém. E também a Isadora escreveu 12 páginas só pra mulheres, com dicas que os homens também são proibidos de ler. Caraca, mano. Que doideira. Fiquei curioso Eu pra também. ver. Não que você esteja rapaz, querendo E eu tô achando que as conquistar alguém, né? pessoas vão- Mas Eu tô achando que as pessoas vão burlar o sistema, homens vão ler a parte de mulher, mulher vão ler. lógico. Mas assim, a orientação tá lá, não leiam, essas partes são proibidas. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Você viu aí, né? Se você for ler o livro, por favor, tenha bom senso e não leia a outra parte. Ô, mas eu vou ler mesmo. porque eu sou curioso. Tô brincando. Ai. Mas... Rafael, a gente queria te agradecer pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Foi um papo Foi muito legal, incrível. muito leve, divertido. Que Deus abençoe muito a sua vida, os seus projetos, o seu casamento. Conta com a gente pro que você precisar e tamo junto. Amém, foi um prazer estar aqui, já havia ouvido falar desse podcast, vi alguns amigos participando, mas agora, de fato, eu estou aqui e é um prazer
participar, quero voltar mais vezes, quero voltar junto com a Isadora pra falar sobre o Sim, livro, hein? e Até isso é havia um... comentado com o Augusto. Eu acho que eu nem cheguei a te comentar isso. O quê? Embora É, hoje a gente já mas tenha esse dado convite já vários existe. spoilers do livro, mas depois do lançamento a gente É. quer falar sobre esse tema aqui com vocês também. A Isa tá com muita vontade de estar aqui conosco e vai dar Não, certo, e eu hein? quero nome perguntar de pra ela Jesus. quais são esses artifícios de atrair o homem ali. O que é a maldade das Você mulheres? tá pra querendo usar? atrair que homem? Uai, Augusto, que Ué, isso, mano, por que irmão? você quer saber os Eu artifícios tô pra atrair noivo, homem? irmão. Cara, Não, mas é porque eu isso? fiquei Meu curioso. Deus. Mas, enfatizando, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando esse podcast, que ele cresça e alcance pessoas e pessoas Amém. em todo o Brasil e em todo o mundo. Amém, E amém. agora deixar os meus agradecimentos, né? Apesar que você deixou em nome do programa, deixar os meus agradecimentos, que apesar que você vai voltar aqui com a sua noiva, né? Vai ser incrível também, que a gente vai falar um pouco mais sobre relacionamento também, entrar um pouco mais a fundo. Hoje Sabe o que a deu gente só um podia spoiler, né? fazer? A gente podia, no Dia dos Namorados, fazer um programa só com casal aqui. Trazer uns 3 ou 4 casais. Legal, hein? E falar sobre namoro, casamento, noivado e tudo Trazer isso. um como é que fala? Do sertanejo, outro cristão. Não, Tem credo. que ter uma diversidade. Tô Não. brincando. Não, a gente não trabalha com cota aqui, não. Aí o do sertanejo vai vir, tipo, a gente vai ter que trazer uma vez o homem e outra vez a mulher, porque provavelmente se separaram, porque sertanejo fala sobre separação. Tô brincando, Pô, mas seria gente, ó, da foi hora, velho, pesado. um programa desse. Vamos marcar pra ver Ué. vocês aqui Pronto. no lançamento e depois no Dia Porque dos a gente tem que Namorados. voltar antes. Dia dos Namorados tá muito longe. Sim, Ah. sim. Show. É, a gente tem que falar sobre esse livro, porque eu dei, o Rafael já me deu um spoiler, então fui privilegiado aí. Cara, eu achei as temáticas do livro muito incríveis, porque abordam coisas que realmente, pra mim, fez muito sentido, porque por eu ter vivido uma jornada de 5 anos aí de namoro, na verdade, partindo pra 6 anos aí, porque já tô noivo agora, mas ainda conto o namoro, né? Sim. É uma jornada de quase 6 anos de namoro. Pra mim faz muito sentido tudo aquilo que você aborda dentro do livro. As temáticas, os tópicos que você pontua ali faz muito sentido em coisas que eu já vivi dentro do namoro, os desafios que eu já vivi dentro do namoro, os desafios que eu vivi antes de tomar a decisão de namoro, eu acho que é o ponto mais importante. O desafio. Será que ela sabe que eu Cara. sou feio? Que isso? Você ora pra Deus. Cega. Não, quando eu fiz a cirurgia da Não miopia façam na isso. semana passada. Aí eu postei no Instagram, falei, gente, fiz aqui ó, a cirurgia da miopia, agora eu tô enxergando em 4K Full HD, perfeito. Aí um abençoado comentou lá, que bênção, agora é só você orar pra Deus não curar a visão dela também, senão ela desiste. Assim, Ah, caraca. É complicado, Sempre tem complicado, né, mas- velho? maldade. Amém. Isso aí eu não entro em mérito. Cara, minha noiva é maravilhosa, ela é linda e eu Não, a também gente sou tá falando não é dela, maravilhoso. não, é de você. Não, mas eu sou. Eu não tô falando disso, eu tô falando que eu também sou maravilhoso, eu sou lindo. E ela vê isso, então eu tô bem tranquilo a isso. Vocês que Aham, têm tá- essa não, cara beleza, amassada tudo aí, bem. que fica Ah. preocupado. O importante é amor próprio. Mas, enfim, é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. E Augusto, perguntinha? Sempre no final. Então, finalizando aqui o podcast. Pode o quê? Rafael, quero te perguntar, né? E finalizar o podcast. Pode o quê, né? O podcast onde você pode tudo, menos o quê, meu cara, Rafael? Menos ser omisso. Pregue o evangelho. Amém. Aleluia. E é isso. Então, boa sorte pra vocês pra encontrar o varão valoroso que vocês O precisam. avaroa. Ou a varoa valorosa que vocês precisam. E Deus vai abençoar essa jornada. Tamo Amém. junto.